você precisa estudar marketing. O kit venda do Combo Rural é uma Ferrari que a gente dá na sua mão. Você pode ter certeza. São materiais que a gente usa aqui e materiais que realmente fazem com que o cliente te contrate. Realmente, esse material do kit venda do Combo Rural gera um resultado para você. Só que você não pode pegar o melhor carro do mundo e dar para um piloto que não sabe dirigir. Se você pegar um carro bom e dar para um cara que não sabe dirigir, não vai dar um bom resultado. Você precisa de uma Ferrari, de um carro bom, só que você precisa de um bom piloto também. E é exatamente isso no nosso contexto. A Ferrari você já tem, que é o kit venda com mural, já está lá à sua disposição. É só você fazer o download na sua plataforma de membro. Só que você precisa saber pilotar a Ferrari, cara. Você precisa ser um bom vendedor, de fato. Você precisa entender técnicas, tá? E ser um bom vendedor não é você acordar e sou um bom vendedor, não. Vendas, pessoal, é estudo. Murilo, estudar exatamente o que você fala? Vamos lá, estudar gatilhos mentais, estudar precificação, estudar a diferença entre valor e preço, estudar como é que eu mostro os benefícios para o meu cliente, estudar neuromarketing. Existem pessoas no mundo inteiro que estudam o cérebro humano. Inclusive, o cérebro humano ele pode ser dividido em duas vertentes, o neocórtex e o sistema límbico. Você precisa saber qual é o momento que você conversa com o neocórtex do cliente e você precisa saber qual é o momento que você conversa com o sistema límbico do cliente. A grande maioria das pessoas conversam só com o neocórtex. E no treinamento Segredos do Combo tem uma aula lá só que eu falo só disso. Quem é aluno do treinamento Segredos do Combo sabe disso. Eu tenho uma aula que eu falo só do neocórtex e no sistema límbico. Qual é o momento de conversar com cada uma da parte do cérebro? E é muito fácil, é um macete, isso é um macete, tá? Que se você entender, você vai começar a fazer esse processo de forma quase automática. Então, você precisa entender gatilhos mentais, você precisa entender como é que eu faço uma técnica de ancoragem, você precisa entender técnicas de marketing consolidadas, passo a passo. Você precisa entender o básico, por que as pessoas compram. Como é que eu mostro para o cliente a transformação? Como é que eu mostro para o cliente? Como é que eu converso com o cliente de uma pessoa que ele entenda? Às vezes você está conversando com o cliente ali, o cara não está nem aí porque você está falando. Por que isso acontece? Existe um motivo pelo qual isso acontece. Você precisa ter técnicas para você prender a atenção do seu cliente. Existe um motivo pelo qual as pessoas elas voltam a atenção para você. E você pode se passar pelo cara chato que só quer vender alguma coisa para o seu cliente. E se você não utilizar técnicas consolidadas de marketing, as grandes chances são que você realmente caia nesse local. O que é marketing? Marketing é teste, metrificação de dados, análise de dados, correção de rota e teste de novo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou testar uma técnica de marketing que eu aprendi no treinamento seguido com o Rural. Eu vou testar uma peça do kit venda com o Rural. Vou metrificar os dados. O que é metrificar os dados? Mandei esse cartão de visitas aqui para 10 pessoas. Das 10 que eu mandei, 5 quiseram saber mais, 5 quiseram tirar dúvidas. Mandei esse panfleto para 50 pessoas. Das 50 que eu mandei, 20 vieram falar comigo. Das 20 que vieram falar comigo, 10 pediram orçamento. Das 10 que pediram orçamento, uma fechou. Isso é metrificação de dados. Isso é eu fazer um planilhamento para eu ter um conjunto de dados que me faça perceber uma estatística de conversão. Isso é entender estatística de conversão, isso é entender jornada do cliente, isso é entender de funil de vendas. Mais uma vez, tudo isso é ensinado lá no treinamento para você conseguir fazer isso. E quando eu faço essa metrificação, eu tenho um conjunto de dados que eu consigo melhorar os meus resultados. O que não é medido não pode ser melhorado. Então, você, na sua empresa, no seu negócio, aqui a gente tem isso, e você precisa ter no seu negócio também, e lá no treinamento a gente ensina como é que se faz isso. Você precisa ter uma metodologia para você fazer o aprimoramento do seu setor de marketing. Como é que eu sei se o que eu estou fazendo está dando certo? Como é que eu sei que o que eu estou fazendo está dando errado? Só pode ser melhorado o que é medido. Então, você precisa fazer teste, metrificação de dados, eu preciso planilhar meus dados, análise dos meus dados, poxa, aqui deu bom, aqui deu ruim, aqui deu bom, aqui deu ruim. O que é que eu faço para potencializar o que deu certo e minimizar o que deu resultado e fazer um novo teste? Quando eu faço um novo teste, eu venho para o loop de novo. E então eu vou ficar nesse ciclo infinito aí
esse ciclo positivo em que eu tendo a cada vez mais chegar ali no marketing perfeito. Perfeição não existe, mas se você fizer esse loop que eu acabei de te falar aí, você vai tender a estar sempre melhorando o seu processo de marketing. Olha só que legal. E sabe qual é o melhor de tudo? Toda vez que eu estou melhorando o meu processo de marketing, sabe qual é o impacto que eu tenho na minha empresa? Eu ganho mais dinheiro, eu boto mais dinheiro no bolso, eu ajudo mais pessoas me contratam, mais clientes sabem que eu existo, eu impacto mais vidas, eu aumento o meu fluxo de caixa, eu aumento o meu salário, eu aumento o salário dos meus funcionários, eu ganho liberdade no meu negócio, eu entro numa pandemia, eu entro numa segunda fase, numa terceira fase de crise nacional, de crise econômica, e falo, não tem problema, eu tenho aqui uma gordura financeira na qual me permite eu ficar 3, 4 meses sem ganhar dinheiro nenhum. Sabe o que é que proporciona isso para sua empresa? Marketing e vendas. Marketing e vendas é o que vai trazer esse tipo de liberdade para você.